Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor essa noite. Amém, irmãos? Deus maravilhoso, irmãos. Já senti a presença do Espírito Santo aqui neste lugar. Hoje culto de cura e libertação. E Deus já falou, né? Através das oportunidades, dos louvores também. Enquanto a nossa irmã estava louvando aqui, teve uma parte do louvor que ela cantou o seguinte: Deus está curando. Irmãos, nessa hora eu já tomei posse. Porque há alguns anos eu venho sentindo muitas dores nas costas, né? Na cervical, na coluna cervical. Já fui no médico, fiz os exames, faço o tratamento, né? Faço ali fisioterapia. Estou meio relaxado, mas faço fisioterapia também. E aí esses dias eu estava pensando, rapaz, eu não sou velho não. Estou com 49 anos e já com essas dores. Porque, irmão, às vezes nós vamos nos conformando, não é verdade? Com enfermidade, com as dores. Nós vamos nos conformando, muitas vezes. Eu já estava ali me acostumando com as dores. Eu penso, rapaz, eu estou sentindo dor praticamente o dia todo. E aí eu me acostumando e tipo me conformando. Aí chegou um momento que eu falei, Deus, eu não posso me conformar com isso. Porque eu ainda não tenho essa idade toda. Tenho que fazer a sua obra. Já pensou quando eu tiver com meus 60, 70, 80 anos? Se com essa idade já sinto essas dores, imagine com 60, 70, 80 anos, né? Então eu decidi não me conformar com isso, irmãos. Sempre respeitando a vontade de Deus, a soberania do Senhor, porque Ele tem um propósito em todas as coisas. Mas eu já tomo posse da minha cura em nome de Jesus Cristo. E hoje Deus fala contigo também nessa noite. Não se conforme com o mal. Não se conforme com a enfermidade. Não se conforme com a escassez. Não se conforme com as lutas, né? Tudo bem, as lutas vêm, mas não se conforme em ficar para sempre nessas lutas. Creia que Deus vai te tirar dessa situação. Deus vai curar as enfermidades. Deus vai libertar famílias aqui neste lugar. E Deus vai te usar grandemente nessa terra. Não se conforme, porque Deus ele já venceu e venceu por todos nós. Quero convidar toda a igreja a nós abrirmos a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. É uma passagem bastante conhecida, mas hoje Deus, Ele vai nos ensinar algo maravilhoso nessa noite. Porque não sei quanto aos irmãos, claro que quando nós estamos na presença de Deus, nós aprendemos, né, qual é o nosso propósito nessa terra. Mas e outrora que nós não estávamos na presença de Deus? Quem já chegou um momento assim e pensou o seguinte: qual o propósito da minha existência? Qual o propósito da minha vida? Por que eu vim a este mundo? Por que eu vim a existir? Agora, quando nós estamos na presença de Deus, nós temos que fazer outra pergunta. Nós temos que perguntar o seguinte: para que Deus me salvou? Não somente por que Deus me salvou, mas para que Deus me salvou? Essa pergunta é importante, irmãos. Porque se Deus quisesse nos salvar e já levar direto para os céus, Ele faria isso. Mas se Ele não levou ainda diretamente para os céus, é porque Ele quer nos usar ainda nessa terra. É porque Ele tem um propósito na sua vida e através da sua vida. E é isso que nós vamos aprender hoje. 1 Pedro 2,9, a palavra de Deus diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos profetizar nessa noite? Eu vou pedir para os irmãos repetirem comigo. Eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que eu venha anunciar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, irmãos. Quem crê, irmãos, desocupe as mãos e aplauda o nome do Senhor nessa noite, em nome de Jesus Cristo, para a glória e para a honra do seu nome. Os irmãos já podem se sentar, não feche suas Bíblias para a gente acompanhar aqui, o Pedro pode estar colocando aí no telão também. Irmãos, nós vamos aprender basicamente duas coisas nesse texto. Aqui Deus usou o apóstolo Pedro. Aquele mesmo Pedro que era um semi-analfabeto, aquele mesmo Pedro que era um pescador, não tinha muitos estudos,
não tinha muita instrução, aquele mesmo Pedro que era impossível, aquele mesmo Pedro que muitas vezes errava, vacilava, tropeçava, mas aqui Pedro já tinha sido batizado pelo Espírito Santo. Aqui Pedro já tinha sido revestido de poder do Espírito. Aqui Pedro já tinha sido aperfeiçoado por Jesus. E aí Jesus usou esse mesmo Pedro, que muitas vezes era um ignorante, mas usou esse mesmo Pedro, irmãos, para deixar uma revelação maravilhosa para a minha e para a sua vida. Uma revelação não humana, mas uma revelação divina. Aqui nós vamos aprender quem nós somos e para que somos. Não apenas quem nós somos, mas para que somos. E em primeiro lugar nós vamos aprender quem nós somos. Ah, pastor, mas eu sei quem eu sou. Irmão, certa vez, Jesus chegou para os discípulos e fez uma pergunta. Perguntou o seguinte: quem os homens dizem que eu sou? Aí eles começaram a falar ali, cada um queria acertar, né? Cada um queria responder ali. Um disse: ah, Senhor, o Senhor é um profeta. Aí outro respondeu: ah, Senhor, o Senhor diz que o Senhor é Elias. Ah, Senhor, diz que o Senhor é um profeta. Aí Pedro, né? Pedro que sempre estava ali querendo tomar a frente de tudo também. Eu imagino Pedro nessa hora levantando a mão, querendo responder também. E falou: Senhor, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus até elogiou Pedro, né? Falou: parabéns, Pedro. Aí Pedro, imagino que já ficou todo empolgado, porque acertou. Mas Jesus rapidamente fez Pedro ali baixar a bola. Jesus falou: Pedro, mas não foi carne e nem sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, eu imagino que ali Pedro descobriu quem ele era. Porque primeiro Pedro teve a revelação de quem Jesus era. E a partir do momento que Pedro teve a revelação de quem Jesus era, aí Pedro descobriu quem ele era também. Porque Jesus falou: você já sabe quem eu sou, mas agora eu vou dizer quem você é. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ou seja, para nós descobrirmos a nossa verdadeira identidade, primeiro nós temos que conhecer a Deus. Conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de nos conhecer, nós temos que conhecer Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é o nosso Criador. Antes de nós nos conhecermos como criatura, nós temos que conhecer o Criador, irmãos. Deus já usou o diácono Jesuíno nessa noite para dizer isso, que nós temos que conhecer mais a Jesus, não apenas nominalmente. Foi louvado também, né? Quero conhecer Jesus. Então veja que Deus está falando nessa noite, irmãos. Quer descobrir a sua verdadeira identidade? Aprofunde o seu conhecimento de Jesus. Conheça cada vez mais Jesus, porque Pedro já tinha andado com Jesus bastante tempo, mas ainda não tinha descobrido quem ele era e nem o propósito dele. E aí Jesus falou: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Ou seja, Pedro, Jesus, ele mostrou quem Pedro era e o propósito que ele tinha, através da vida de Pedro também. Então, irmãos, quem nós somos e para que nós somos? Esse versículo aqui vai começar nos ensinando quem nós somos. Aqui começa dizendo que nós somos geração eleita. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo ali alguns tipos de gerações. E Jesus, ele fala que nós somos a geração eleita, que nós fomos escolhidos. Vai ter eleição, né? Se eu não me engano é em outubro ou é em novembro, não sei. Quem sabe aí, outubro ou novembro, a eleição. Novembro? Acho que é outubro, né? Vai ter eleição em outubro. Irmãos, quando nós vamos eleger um candidato, nós procuramos escolher o melhor candidato, não é verdade? Se bem que não acha nunca, né? Procuramos escolher o melhor. Mas como nós não achamos o melhor, nós escolhemos o menos pior, não é verdade? Vamos escolher o menos pior, mas nós nos baseamos a nossa eleição pela qualidade, né, do candidato. Não, quero escolher uma pessoa boa, quero escolher uma pessoa de caráter, uma pessoa honesta. Então a eleição, humanamente falando, irmãos, ela é realizada através dos méritos. Mas nós fomos eleitos sem merecer nada. A eleição de Deus é diferente da eleição do homem. Se for para você escolher algo, você quer escolher o melhor. Mas Deus não, irmãos. Deus, ele escolheu foi a todos. Até o pior pecador foi escolhido para a salvação.
A questão é, o pior pecador vai aceitar essa salvação ou vai rejeitar essa salvação? E nós somos uma geração eleita. A palavra de Deus fala que Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Os irmãos já observaram que eu gosto muito desse versículo, né? Fico citando ele direto. Mas é isso, irmãos, porque é uma revelação muito importante. Deus nos escolheu quando nós não merecíamos nada ainda. Imagine nós estando na presença dEle. Mesmo com as nossas falhas, mesmo com as nossas limitações, Ele não vai fazer de tudo para nos abençoar, para nos dar vitória, para nos tirar de uma situação ruim. A palavra de Deus fala lá em Romanos, aquele que não negou nem o seu filho, por acaso não nos dará com ele gratuitamente todas as coisas? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós somos a geração eleita, nós somos a geração escolhida. Mas como eu disse, existem outros tipos de gerações também quando eu olho para a Bíblia. Olha o que a palavra de Deus fala aqui em Filipenses, capítulo 2, versículo 15. A palavra de Deus diz, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Vou ler nessa tradução, né, para nós lermos na mesma tradução aqui. Olha só. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Olha, ao mesmo momento que existe uma geração eleita, também existe uma geração corrompida, em outra tradução, depravada, e uma geração perversa, irmãos. Aqui o apóstolo Paulo estava falando para os discípulos de Jesus. Então veja que nós já estamos descobrindo também qual o propósito da nossa salvação. O propósito também é para que nós sejamos irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio dessa geração depravada. Irmãos, pela misericórdia de Deus e pela graça de Deus, nós não fazemos mais parte de uma geração depravada, nós fazemos parte da geração eleita. E se você for olhar bem, o mundo vai de mal a pior. A maldade está aumentando cada vez mais. Isso é bíblico, isso foi profetizado. A palavra de Deus fala que de tanto aumentar o pecado, de tanto aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Os irmãos já observaram também aqui na igreja, que eu sou uma pessoa que gosta de me informar bastante, né? Estou sempre ali vendo os noticiários, sempre procurando estar bem informado do que está acontecendo no mundo, e a gente vê muita coisa horrível, irmãos, não é verdade? Quem acompanha as notícias aí, todos os dias você vê algo horrível, mas parece que cada vez nós somos pegos ali de surpresa com a maldade do ser humano. Parece que cada vez ali, irmãos, que você vê algo diferente ali, você pensa dentro de você, meu Deus, eu pensava que já tinha visto de tudo nessa vida, mas parece que sempre dá para piorar. E hoje eu estava ali acompanhando algumas notícias, aí tem um vídeo aí que está repercutindo bastante. Não sei se os irmãos viram. O vídeo de um pai que chutou a própria filhinha. Uma filhinha de 3 anos, a irmã viu, né? Uma filhinha de 3 anos, irmãos. Menininha pequenininha. 4 anos, né? 4 anos a menininha. O pai estava ali na frente com 2 sacolas, a menininha vindo ali atrás, né? Igual criança, toda alegre ali pulando. Aí parece que ela estava chorando ali, né? Que não dá para ouvir o áudio. Irmãos, o pai virou e deu um chute no rosto da menininha. A menininha caiu no chão. Aí outro senhor que estava ali na hora ali, não gostou, né? Já foi ali para cima ali, e esse pai ainda ameaçando esse senhor. Aí o primeiro comentário que eu li, que me chamou a atenção, foi esse. Tinha uma pessoa ali falando assim, meu Deus, onde o ser humano vai parar? E realmente, a pergunta é essa, aonde o ser humano vai parar? E a Bíblia tem resposta para isso. O ser humano, se não se arrepender, vai parar no inferno, irmãos. É lá que o ser humano vai parar se não se arrepender. Então a gente tem que orar para que essas vidas venham se arrepender. Essa geração que está escrita aí, uma geração corrompida, uma geração perversa. Então nós somos geração eleita. Aí também está falando por que nós somos, para que nós somos uma geração eleita? Para nós sermos a diferença, para nós sermos irrepreensíveis. Ali no final vai dizer, para que a gente venha brilhar como astros no mundo. Jesus, quando esteve nessa terra, ele disse, eu sou a luz do mundo.
Várias vezes Jesus falou isso, né? Eu sou a luz do mundo. Mas quando ele estava ali perto de entregar a sua vida, ele mudou. Quando ele estava perto de entregar a sua vida, ele falou: vós sois a luz do mundo. Veja que enquanto Jesus estava, ele era a luz do mundo. E ainda é. Mas quando ele ia subir ao Pai, ele deu essa missão para todos nós. Ele deu essa missão para a igreja, falou: agora vocês vão ser a luz do mundo. E a Bíblia também ensina, né, que não se pode pegar uma lamparina e esconder debaixo da cama. Hoje em dia a gente não usa mais lamparina, mas antigamente usava, né? Servia para iluminar. E aonde ficava a lamparina, irmãos? Tinha que ficar no lugar alto, não é verdade? Para a lamparina iluminar toda a casa, as jovens aqui, os jovens não sabem nem o que é isso, né? A Jennifer olhou assim, acho que pensou, sei lá, que diabo é lamparina. Mas, irmãos, a lamparina tinha que ficar no lugar alto, para quê? Para iluminar. Se ficasse debaixo da cama, não ia servir para nada. E os cristãos que se escondem da obra, irmãos, estão sendo igual essa lamparina, é luz do mundo, mas está escondido debaixo de uma cama. Jesus também lhe falou: não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Os irmãos já viram ali Braslândia, né? Quando olha ali para Braslândia, cheio de luzinha, aquelas luzinhas tudinho, a gente olha assim e fala: ali é Braslândia, não é verdade? Não tem como esconder uma cidade edificada que está acima do monte, não tem como esconder, irmãos. E Jesus, ele quer que o cristão seja assim, que o cristão seja visto, que o cristão não se esconda. Só que a palavra de Deus fala que as suas boas obras sejam vistas pelos homens para que glorifiquem ao Pai. Então, irmãos, não é tempo de se esconder. Não é tempo de se esconder na nossa casa. Não é tempo de se esconder na nossa família. Não é tempo de se esconder no nosso trabalho. Nós não podemos ser o crente 007, né? Agente secreto, que ninguém nem sabe que é crente. Às vezes a gente olha para uma pessoa assim, alguém fala assim: nossa, aquele lá, ele é crente. Ela é crente? Nem sabia. Lá no meu serviço eu já ouvi isso, irmãos, de um senhor que tem lá, né? Um senhor que tem lá. Aí o outro falou: olha, fulano lá é crente. Aí teve outro que falou: oxe, eu conheço ela há não sei quantos anos, não sabia que ele era crente, não. Eu falei: misericórdia. Então é o crente 007, irmãos? Não pode, né? Semana passada Jesus estava pregando sobre essa questão de ferramentas que nós temos nessa terra, que Deus coloca à nossa disposição. Uma das ferramentas poderosas que nós temos, irmãos, é essa aqui, ó. Essa ferramenta é poderosa para pregar o evangelho, para anunciar a salvação. O celular é uma janela para o mundo. Você abre aqui o celular, pessoas lá no Japão, Estados Unidos, seja onde for, você grava ali um vídeo, um versículo, pessoas em toda parte do mundo, pode ver ali o que você postou. E a pergunta é: nós estamos nos escondendo nessa ferramenta que Deus nos deu? Ou nós estamos sendo uma janela para este mundo também? Nós estamos usando essa ferramenta também para evangelizar, para alcançar vidas, para divulgar o trabalho da igreja, para divulgar o trabalho do evangelismo, para divulgar as pregações, para colocar ali um versículo, para mandar um conselho, para enviar um áudio ali. Contar um testemunho aqui para os irmãos rapidamente. Certa vez eu estava lá no meu trabalho, era um dia de sábado, eu estava fazendo hora extra. E nesse dia, irmãos, tinha uma jovem que congregava com a gente. Só que essa jovem tinha se afastado da igreja. E às vezes na igreja acontece isso, né? Às vezes as pessoas somem e nós não sabemos nem porquê. Nós não sabemos nem porquê muitas vezes, irmãos. Aí eu até penso assim, acho que as pessoas que verem de fora vão pensar que o pastor falou alguma coisa, que o pastor fez alguma coisa. Porque tem vezes que as pessoas somem e nós nem sabemos porquê. Então, irmãos, essa jovem, ela passou um tempo assim afastada da igreja. Tinha muito tempo que ela não ia para a igreja. E aí, eu estava lá no meu trabalho, aí do nada, eu estava ali com o celular. Esse tempo assim, ó, o celular era novidade. O negócio de WhatsApp era novidade. A gente mal sabia mexer. Mas nesse dia eu lembro que eu senti no meu coração de mandar uma mensagem para essa jovem. Fazia tempo que eu não conversava com ela, que eu não via ela na igreja. Aí eu senti no meu coração de mandar essa mensagem. E aí eu mandei uma mensagem assim, irmão. Só falei para ela o seguinte, falei: olha, nós ainda vamos nos alegrar muito na presença do Senhor. Mandei para ela, irmãos. Irmãos, e essa jovem mandou a mensagem de volta, me agradeceu, né? Ficou ali feliz. Vamos ficar quietinhos, crianças? Não, a gente perde a concentração. Então, irmãos, essa jovem ali ficou alegre. Essa jovem ali ficou feliz com a mensagem. E depois de muito tempo, eu não sabia disso. Depois de muito tempo, essa jovem assim falou. Ela me chamava de tio, né? Falou: tio William, o senhor lembra essa mensagem que o senhor mandou
lá naquela época, lá naquele dia, o senhor lembra dessa mensagem? Eu falei assim, lembro. Ela falou, pois é, nesse dia, eu tinha separado ali um monte de comprimido para tomar, nesse dia eu ia tirar a minha vida. E o Senhor mandou essa mensagem, nós ainda vamos nos alegrar muito na presença do Senhor. Então tá vendo, irmãos? Essa ferramenta é uma ferramenta poderosa para a gente salvar vidas. Às vezes a gente coloca um louvor lá, às vezes a gente coloca uma pregação e a gente pensa ali que ninguém vai dar nada por isso. Esses dias eu estava lá no meu trabalho também, aí um colega de trabalho chegou para mim e falou o seguinte, olha, eu estava vendo lá o que vocês disseram lá na igreja, aquela palavra lá me chamou a atenção. E eu olhei para ele e falei, nem sabia que ele acessava as coisas da igreja. E ele falou, eu fico acompanhando lá as coisas da igreja. Então, irmãos, uma pregação, um louvor, tem vidas que estão do outro lado e vão ser alcançadas por isso. Então, nós somos a geração eleita para fazer a diferença neste mundo. Então, primeiramente, nós descobrimos que nós somos a geração eleita. E não somente isso, nós somos também reino de sacerdotes. Pastor William, o que é um sacerdote? Sacerdote, irmãos, é aquele que cria pontes. Nós temos que criar pontes para que vidas também possam ser alcançadas, para que vidas também vão até Jesus Cristo, irmãos. Nós temos que fazer essas pontes. Nós somos a ligação também do homem para com Deus. O mediador, é claro que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nessa terra também, irmãos, nós temos que construir pontes para que pessoas se cheguem até o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Essas pontes também vão ser construídas através de uma pregação da palavra, através da oração, através da intercessão. Todos nós temos esse papel também. Porque o sacerdote é uma coisa diferente do profeta. O profeta, ele é aquele que recebe de Deus e leva até as pessoas. O sacerdote é o contrário. O sacerdote, ele recebe das pessoas e leva até Deus. Quando você pega as causas da sua família e leva diante de Deus, você está sendo o sacerdote do seu lar. Quando você pega a causa ali do seu filho, do seu esposo, da sua parentela, dos seus familiares, leva até Deus, você está sendo o sacerdote, a sacerdotisa da sua casa. Então nós somos sacerdotes também, reino de sacerdotes, para interceder pelas vidas. Interceder por essas vidas que não conhecem Jesus, interceder por essas vidas que ainda não foram alcançadas pela graça. Nós temos o papel de interceder. E por que eu estou dizendo isso hoje? Porque quando a gente observa, muitas vezes o crente está aí brigando nas redes sociais. Às vezes os crentes estão se atacando nas redes sociais. Às vezes os crentes ali nos debates, muitas vezes ali estou ali assistindo a alguns debates, estão ali em discussões, fica com raiva um do outro, discordam um do outro, e no lugar de construir pontes, às vezes estão construindo paredes. Às vezes com as atitudes também, estão construindo muros, irmãos, para que vidas não se acheguem até Jesus Cristo. Então é hora de nós assumirmos esse papel de sacerdotes e construirmos pontes até o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você é responsável também pela salvação de um esposo, de uma esposa, de um filho, de uma filha, de um neto, de uma neta, um amigo, um colega, um vizinho, colega de trabalho. Você também é responsável. Porque Deus, ele te elegeu e te constituiu também como sacerdote e como sacerdotisa. O que nós somos também, pastor William? Aqui diz também que nós somos a nação santa. Ah, pastor, aí complicou. Esse negócio de nação santa complicou porque eu apronto todas. Eu ainda tenho muitas áreas da minha vida para ser liberto. Mas, irmãos, essa nação santa não significa que nós somos perfeitos. Significa que nós somos separados. Então note que tudo para Deus tem um propósito de salvação. Nós somos a geração eleita para fazer a diferença. Nós somos também sacerdotes para que nós possamos ganhar vidas. E nós somos essa nação santa, separados para fazer a obra do Senhor também. Não é santo no sentido de perfeição, é santo no sentido de separação. Você foi separado. Você foi separada deste mundão. E nós não podemos voltar mais para o mundo. Da onde nós viemos, nós não podemos voltar mais. Às vezes nossas atitudes vão falar mais alto do que nossas palavras, irmãos. As nossas atitudes. Às vezes a única Bíblia que muitas pessoas vão ler
é a minha e a sua vida. Quando as pessoas olharem para você e verem que Jesus está fazendo a diferença na sua vida, verem que Jesus mudou a sua vida, verem que Jesus, irmãos, está te transformando cada vez mais, que você está fugindo da aparência do mal, que você está dando um exemplo de homem e de mulher de Deus, muitas vezes você não vai precisar nem pregar com palavras, você vai pregar com suas próprias atitudes. Tem a passagem lá de Eliseu, né? Que uma mulher olhou para Eliseu de longe e falou, realmente aquele lá é um homem de Deus. De longe, ela identificou o homem de Deus e uma mulher de Deus. Quando as pessoas olham para nós, elas estão enxergando um homem de Deus, uma mulher de Deus. Às vezes o crente está se metendo em tanta confusão, tanta discussão boba, brigando no trabalho, brigando às vezes na igreja, causa aquela dissensão, brigando na família. Às vezes a gente vê a igreja com picuinhas, irmãos, conversas, né, que muitas vezes nós nem ouvimos, porque às vezes são conversas que não é na nossa frente também. Mas às vezes a igreja está com alguma picuinha, com alguma conversa, e começa a acontecer coisas estranhas que nós nem sabemos o porquê na mesma hora, mas depois Deus vai mostrando. É porque às vezes o crente, no lugar de estar focado na salvação, em ganhar almas para Jesus, está focado muitas vezes, irmãos, de dar espaço a conversas bobas, a conversas bestas, que não vão trazer nada de bom para as nossas vidas espirituais. Irmãos, o que acontece muito no meio do povo crente também é a questão do vitimismo. Quantas vezes a pessoa para de buscar Deus, aí quer culpar a igreja, quer culpar o pastor, quer culpar o irmão, quer falar, foi algo que eu não gostei, foi algo que eu vi que não me agradou. Aí eu pergunto, irmãos, no mundão, todos os dias praticamente, nós vemos coisas que não nos agradam, né? Já pensou? Vi uma coisa no mundo que não me agradou, vou sair do mundo. Só se a gente morrer, né, irmãos? E por que nós vamos, às vezes, sair da igreja, sair da presença de Deus por poucas coisas? Então, depois não adianta a gente se colocar como vítima da história. Foi porque isso, por causa daquilo. Não, Jesus, ele nos chamou para nós sermos uma nação santa, separado dessas coisas do mundo. No mundo, nas obras da carne, é que vai ter isso. Fofocas, conversas, mentiras, disse-me-disse, calúnias, difamações, brigas, contendas, dissensões. Lá em Gálatas fala que essas coisas são obras da carne. Mas a Bíblia fala, mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, perseverança, domínio próprio, mansidão, fé. Contra essas coisas não há lei. Irmãos, nós fomos separados não para andarmos segundo as obras da carne, mas nós fomos separados, irmãos, para adquirirmos o fruto do Espírito nas nossas vidas, irmãos. E aí nós vamos ganhar vidas para o Senhor. Na igreja, em casa, o esposo vai ganhar a esposa vai ganhar o esposo, com atitudes que honram a Deus. O que mais que nós somos, pastor William? Nós somos o povo que pertence a Deus. Hoje eu estava trazendo minha filha ali do trabalho, e falei, irmãos, pensa no engarrafamento. Fui trazer minha filha ali, aquele engarrafamento, o primeiro balão que eu peguei, trânsito praticamente parado. Eu falei, Suzane, e a minha filha falou, pai, deve ser coisa espiritual mesmo, porque os outros dias, tudinho que eu estava vindo, eu não estava vendo esse engarrafamento. Então é coisa espiritual, porque hoje tem o culto. Eu falei, Suzane, mas sabe o que é também? É que muitas vezes nós não oramos, às vezes por coisas assim que a gente acha que é simples, né? Correria do dia a dia, corre do dia a dia, a gente não ora. Nós estamos pegando esse hábito, eu e minha esposa, todas as vezes que sai de casa a gente ora. Seja para onde for, mercado, seja onde for, a gente está pegando esse hábito de orar, né? Às vezes pode esquecer, mas estamos pegando esse hábito. Aí eu falei para minha filha, Suzana, sabe o que é? Que às vezes a gente não ora. Eu falei, vamos orar? Aí comecei a orar ali. Senhor, meu Deus e meu Pai, tire todo impedimento, Senhor, quebre toda barreira, todo empecilho. Aquilo no mundo espiritual que às vezes nós não vemos, mas que pode se levantar como impedimento para nós não estarmos no culto, Senhor, vai repreendendo. O Senhor sabe que depois nós temos que estar lá no culto mais tarde, pregando a Tua palavra, adorando ao Senhor, então quebre todo o mal. Na hora eu não quis nem falar para minha filha, mas ela deve ter observado. Irmãos, acho que deu uns 2, 3 minutos depois, o caminho já começou a se abrir. O trânsito já começou a fluir, irmãos. Eu olhei para frente, eu falei, Suzane, está vendo? Deus está abrindo o caminho. Deus abriu o caminho para todos nós. E nós chegamos cedo, irmãos. O engarrafamento acabou e chegamos, foi cedo. Eu falei, está vendo?
Às vezes essa situação na minha e na sua vida é falta da gente orar. E eu falei para a Suzane, Suzane, porque a Bíblia mesmo fala que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas são contra os principados, potestades, espíritos malignos nas regiões celestiais, espíritos do mal, nas regiões celestiais. Então tem coisas no mundo espiritual, irmãos, que se levanta contra a minha e contra a sua vida. E nós temos que orar. Principados, potestades, forças do mal, nas regiões que nós não vemos. Então vamos orar, irmãos, porque nós pertencemos a Deus. O diabo está aí à solta, os demônios estão aí à solta também, mas nós não pertencemos ao diabo, nós pertencemos a Deus. Irmãos, nós não pertencemos ao pecado, nós pertencemos a Deus. Nós não pertencemos às brigas, às contendas, nós pertencemos à paz de Deus, irmãos. Irmãos, Marina, nós não pertencemos à enfermidade. Nós pertencemos à cura de Deus, porque a palavra de Deus fala que Ele já levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Irmã Inês, nós não pertencemos à tristeza, nós pertencemos à alegria, porque a alegria do Senhor é que é a nossa força, irmãos. Nós não pertencemos ao mal, nós pertencemos ao bem, porque o nosso Deus é bom. O crente não gosta de falar isso? Deus é bom e o diabo não presta. E nós pertencemos a Ele. Aqui está escrito, irmãos, povo que pertence a Deus. Ele nos comprou. E a Bíblia fala que Ele não nos comprou nem com ouro e nem com prata. Ele nos comprou com seu preciosíssimo sangue. O sangue de Jesus foi derramado por mim e por você. Pense no sangue de Jesus. O sangue de Jesus é um sangue puro. Porque Jesus nasceu nessa terra sem pecado. E Ele morreu sem pecado também. Ele viveu sem pecado e Ele morreu sem pecado. Ou seja, Ele era puro por completo. Ele era puro de corpo, puro de alma e puro de espírito. Então o sangue dele é puro. Nosso sangue é contaminado, irmãos. Vê que muitas vezes tem doença aí, né? Quando nós temos alguma enfermidade, a primeira coisa que o médico pede é um exame de sangue. Vai lá fazer o exame de sangue, tenho que ver o que tem no teu sangue aí, vai fazer exame de sangue. Irmãos, eu estava com a dor, né? Falei, né? Da dor nos meus rins. Eu naquela dor, eu já doido para o médico falar, vai lá tomar remédio. Aí o médico, vai lá fazer exame de sangue. Eu falei, misericórdia, doutor. Você vai fazer exame de sangue e exame de urina. Eu falei, misericórdia, eu morrendo de dor. Aí teve hora que eu falei assim, vem cá, não dá para mim logo tomar remédio não? E o médico, não vai adiantar não, você tem que fazer o exame primeiro, vai lá fazer o exame. Aí vai lá eu, irmão, fazer o exame de sangue, de urina, morrendo de dor. Depois desses exames tudo lá, peguei o resultado, é que eu fui lá tomar o remédio e tive aquele alívio ali da dor nos rins, irmãos. Mas o nosso sangue, não somente o sangue físico, porque sangue também tem um significado espiritual. Sangue é moeda espiritual. Jesus, ele pagou o preço e pagou com o seu sangue. É moeda espiritual. Então o nosso sangue, irmãos, ele foi contaminado, mas o de Jesus não. Ele nos comprou com o seu preciosíssimo sangue, por isso nós somos o povo que pertence a Deus. Então nós já aprendemos quem nós somos. Vou só repetir para os irmãos não esquecerem. Nós somos geração eleita, reinos de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus ou povo adquirido de Deus. Agora, pastor, eu quero saber para que nós somos, porque já aprendemos o que somos, agora vamos aprender para que somos. Como eu disse aqui no começo, para que Deus nos salvou? Por que Deus nos salvou e para que Ele nos salvou? Porque Jesus, ele poderia muito bem nos salvar e já levar direto para os céus, para a gente nem se contaminar com mais nada nessa terra. Mas não, Ele ainda nos deixou aqui nessa terra. E se Ele nos deixou, é porque Ele tem uma missão para mim e para você. O tema dessa palavra é esse, ó, quem somos e qual a nossa missão. Ele nos deixou uma missão, irmãos, e nós temos que cumprir essa missão. Então, para que somos, pastor William? Aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Na parte B do versículo, vai dizer o seguinte, vai responder essa pergunta. Diz assim, ó, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só, irmãos. Para que nós somos? Para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, Deus, ele nos tirou das trevas, mas tem um propósito nisso.
Quantas vidas Deus não tirou das trevas, mas essas vidas hoje em dia não fazem a obra do Senhor. Ele nos tirou das trevas para nós fazermos a obra dele, irmãos. Para nós anunciarmos as grandezas dele, para nós pregarmos a palavra, para nós evangelizarmos, irmãos. Quando um colega do meu trabalho lá que me conheceu no tempo que eu bebia, às vezes tem um colega assim que chega em mim e começa a me perguntar, que tem gente que fica curioso, irmãos. Essa mudança que Deus fez na minha vida, né? Tem gente que fica curioso. E já várias vezes, colegas de trabalho meus chegaram assim, nossa, William, como é que foi mesmo essa mudança? Eu te conheci, você bebia todas, você mexia com coisa errada, mexia com drogas, como é que foi isso mesmo? As pessoas ficam ali, elas ficam admiradas com isso aí. Não admirados no sentido de nos engrandecer, mas admirados com aquilo que Deus fez nas nossas vidas. E eles perguntam, como é que foi isso, pastor William? E eu começo a contar como que Deus entrou na minha vida e como que Deus fez essa mudança na minha vida. Quando eu faço isso, eu estou anunciando as grandezas de Deus. Eu falo o que Deus fez na minha vida. Eu falo o que Deus fez na minha família. Tem pessoas que eu falo que hoje em dia, quando eu cuido de uma igreja, as pessoas admiram. Tinha um colega meu que fazia muitos anos que eu não via. Aí depois de muitos anos eu vi ele. Ele falou, William, eu fiquei sabendo aí que você entregou sua vida para Jesus, parou de beber, fiquei feliz com isso. Eu fui ali conversando com ele, falei, Eli, hoje em dia o que você faz? Eu falei, rapaz, hoje em dia eu estou cuidando de uma igreja. Irmãos, ele botou a mão na cintura e falou, é mesmo, cara? Eu falei, eu estou cuidando de uma igreja. Porque, irmãos, quando ele me conhecia, eu era aquela pessoa fechada, calada, quase nem conversava direito. Só conversava quando bebia. Quando bebia, aí me soltava. Queria nem parar mais de conversar. Mas quando não bebia, era ali no meu canto, cara fechada. No tempo que estava no mundão aí, boné, aba reta, aquelas roupas do mundão que eu usava, cara fechada. A pessoa olhava para mim e falava, aquele ali é um mala. Aquele ali é um marginal. Pensava, irmãos. O irmão Ed que canta aqui, os irmãos já viram o irmão Ed que canta aqui no Vilarinhos? Ele me conheceu dessa maneira. Ele olhava para mim assim e falava, rapaz, mas aquele menino ali da cara fechada. Mas um dia ele profetizou na minha vida. Ele estava conversando lá com outro irmão em Cristo, e ele apontou o dedo para mim e falou, ó, Deus está plantando uma sementinha no coração daquele jovem ali. Ó. Ele teve coragem, irmão. Ele falou que teve que ter coragem para falar isso, porque as pessoas tinham até medo de mim lá no serviço. Falava que era da Ceilândia, tinha um amigo meu que brincava, é da Ceilândia, pode esconder as bolsas. Falava desse jeito, esconde a carteira, é da Ceilândia. Porque, irmãos, a Ceilândia tinha essa fama, né? E as pessoas olhavam para mim e tinham medo de mim. E o irmão Ed também tinha um certo receio. Mas quem tem a autoridade de Deus, irmãos, não tem medo de nada. Ele apontou para mim e falou, está vendo aquele jovem ali? Ó? Deus está plantando uma sementinha no coração daquele jovem. Isso foi há 28 anos atrás, irmãos. Hoje em dia eu posso dizer que essa semente germinou, essa semente cresceu, e essa semente está dando frutos aqui através desse testemunho também, irmãos. Através da internet. Então veja, nós fomos separados para proclamar, anunciar as grandezas de Deus. Por isso que Deus, Ele me trouxe aqui nessa noite, irmãos, para tocar neste ponto também. Não é tempo, nós não podemos perder tempo com raivinha, com picuinha, com coisinha. Não podemos, irmãos, nós temos uma missão muito maior, que é de salvar vidas e salvar a nossa família. Hoje em dia, uma coisa que eu tenho muito cuidado, é quando pessoas chegam assim, mesmo pessoas que saíram de outra igreja, chega na gente assim e começa a falar, né? Ah, outra igreja era assim, era assado, e teve esse negócio, e teve isso, o pastor isso, o irmão aquilo, aquilo outro. Eu tenho muito cuidado, irmãos, para ouvir isso. Sabe por quê? Porque a primeira coisa é que nós não estamos ouvindo o outro lado, né? Nós sempre vamos querer nos defender, nos justificar. Então, o melhor é ouvir os dois lados. E se você não puder ouvir os dois lados, é melhor não ouvir nenhum. Às vezes você ouve ali de educação, de respeito. Mas, irmãos, é melhor não tomar posição nenhuma. Não dar opinião nenhuma. Porque, às vezes, nós podemos correr o risco de estar injuriando alguém. De estar ali defamando alguém. Então, eu tenho muito cuidado. Quando pessoas chegam, já chegaram para mim para conversar comigo, falar de outra igreja que saiu e tal, eu procuro ali, né, só amém, vamos orar e tal, mas não procuro saber o que aconteceu, o que deixou de acontecer, porque pode ser que essa pessoa esteja ferida, pode ser que essa pessoa esteja magoada com alguma coisa, e vai trazer coisas desnecessárias para a obra de Deus. É desnecessário, irmãos. O mais importante saber é o seguinte, vem cá, pediu a benção para o seu pastor, saiu de lá, saiu na paz, quer congregar? Amém, a gente abençoa, a gente apresenta aqui na frente, tudo em paz.
porque tem coisas que são desnecessárias. Então a gente vem aprendendo a fazer isso com o tempo. Nem sempre, né? A gente agia assim, porque antes a gente não tinha essa maturidade, mas agora a gente tem. Porque nós fomos chamados para anunciar as grandezas de Deus e não para afastar as pessoas de Deus. E aqui em Efésios capítulo 2, versículo 10, também diz por que nós fomos salvos e para que nós fomos salvos. Efésios 2,10 diz o seguinte, ó, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Eu gosto muito desse para. Esse para aí hoje aí é que nós vamos concentrar muito nele, irmãos. Olha só. Nós somos feitura sua, né, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então é para isso que nós fomos salvos, para praticar as boas obras. A igreja já reparou também que eu gosto muito de Efésios 2, versículo 8 até o 10, né? Estou sempre citando aqui. Porque o 8 fala, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie. Ou seja, nós não somos salvos por obras. Só que aí quando chega no versículo 10, diz isso. Mas nós somos feituras de Cristo Jesus. Nós fomos criados para as boas obras. Ou seja, não somos salvos por obras, mas somos salvos para as obras. O crente não é salvo apenas para frequentar cultos. Pastor Jânio pregou aqui esses dias, ele pregou muito sobre isso, ele falou isso, né? O crente não é salvo, irmãos, apenas para sentar na cadeira e frequentar os cultos, não. Eu já até ouvi, e às vezes a gente comete esse erro, eu já até ouvi pessoas dizendo o seguinte, eu vou lá na igreja assistir o culto. Eu vou lá em tal igreja lá assistir o culto que tem lá. Irmãos, isso é um erro tão grande. A gente não vai na igreja assistir o culto. A gente vai na igreja cultuar. Porque na igreja não tem artistas para a gente assistir. Na igreja tem adoradores. A igreja não precisa ter um super cantor, não. A igreja só precisa ter um adorador. A igreja não precisa ter um super pastor, não. A igreja precisa só ter um profeta, alguém que pregue, um evangelista, que pregue a palavra de Deus, irmãos. Então, nós nunca mais vamos cometer esse erro. Nós não vamos na igreja para assistir o culto. Nós vamos na igreja para cultuar, para adorar a Deus, para oferecer o culto agradável ao Senhor, irmãos. Às vezes a gente pede para os irmãos da glória, né? Dá um glória a Deus aí, irmãos. Acho que tem gente que deve pensar assim, pastor chato. Fica querendo forçar eu dar glória. Mas às vezes eu penso, rapaz, se pedindo, às vezes não dá, imagina se não pedir. Então, de vez em quando, irmão, nós vamos pedir. Sabe para quê? Para a gente se animar, irmãos, para a gente se alegrar, para avivar a igreja, para alegrar o ambiente. Você sabia que é muito difícil para quem está aqui na frente, quando a igreja fica caladona, a igreja fica calada, e quem está aqui na frente, irmãos, é difícil. Às vezes o irmão está tendo uma oportunidade aqui, aí nem um glória, aquele silêncio. Às vezes só o barulho do grilo, cri, 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 cri. Então é difícil, irmãos. Agora, quando a igreja dá glória, quando a igreja glorifica, quem está aqui na frente vai se animar também. E aí vai derramar mais fogo também na igreja. A igreja vai se animar também. Todos nós vamos nos animar e vamos sair daqui edificados pela palavra e pelo louvor. Certa vez eu estava dando um estudo bíblico, aí nós estávamos falando sobre avivamento. E era um momento assim que a igreja estava enfrentando uma luta. Quando a igreja enfrenta uma luta, o pastor faz a obra gemendo. A Bíblia fala isso, né? Obedeça os vossos pastores para que eles façam a obra com alegria e não gemendo, né, irmãos? Mas quando a igreja está enfrentando a luta, às vezes nós estamos ali naquela batalha também espiritual, preocupados com a igreja, preocupados com o que está acontecendo. Então, às vezes, o pastor está ali gemendo. Então, teve uma vez lá na outra igreja, no outro endereço, que eu estava ali dando um estudo bíblico e nós estávamos falando de avivamento. E eu confesso que nesse tempo eu não estava assim tão animado não, né? Estava enfrentando luta, estava ali meio jururu, mas dando aula sobre avivamento. Eu até falava, Deus, que mistério é esse? Eu estou precisando ser avivado e vou dar aula sobre avivamento. Aí a irmã, né, a aluna também, nossa, ela fez uma pergunta, pastor, vem cá. A gente falando sobre avivamento, ela falou, pastor, vem cá, mas o avivamento não tem que começar do altar? Eu falei, meu Deus, coitado dos pastores, né? Às vezes o pastor ali está na luta e a irmã ainda quer, o pastor tem que estar avivado ainda, mesmo na luta. Eu falei, irmã, tudo bem, claro, né, o fogo tem que sair do altar, o altar também tem que ter fogo, grupo de louvor, os pregadores, tem que ter fogo.
Mas eu falei para ela, irmã, mas isso aí é uma responsabilidade de todos nós. Sabe por quê? Porque nós somos um corpo. Pastor não é um corpo sozinho. Então, quando a igreja incendeia, quando a igreja manda fogo, quando a igreja manda brasas para o altar manda brasas de volta para a igreja também. Um vai contagiando o outro. Quando o irmão dá glória, o outro dá glória também. Quando todos dão glória a Deus, um vai contagiando o outro. Você pode pegar aquela brasa que está quase se apagando, quase virando cinza. Você pega aquela brasa ali, está quase se apagando. Mas se você pegar uma brasa incandescente e colocar perto dela, ela vai se acender de novo, irmãos. Então nós temos que nos avivar, dar glória ao Senhor. Irmã Laiane abriu o culto falando de avivamento, de busca de avivamento. E para o avivamento, irmãos, vir sobre nós, nós temos que abrir a nossa boca e glorificar o Senhor. Porque a Bíblia fala, abra a sua boca e eu a encherei. Sabe por que às vezes a gente chega no culto triste, angustiado, e sai triste, angustiado do culto? Às vezes faltou a gente abrir a boca e dar um glória bem com vontade para Deus, irmãos. E às vezes nós não estamos com essa vontade toda, não. Então, que tal a gente começar sem vontade mesmo? Até Deus operar dentro de nós, tanto querer quanto efetuar. Um último testemunho para você entender. Estava tendo um aniversário lá na igreja, na 3 da Ceilândia, Ministério Missão Resgate em Cristo. Estava tendo um aniversário, aliás, sábado vai ter também o aniversário do Ministério Resgate em Cristo, 16 anos. Os irmãos estão convidados, só não podem faltar no domingo. Sem essa história de ir sábado para lá e falar, agora não vou no domingo, não. Prioridade é no domingo aqui, irmãos, domingo aqui. Mas se quiser ir no sábado e no domingo, tá todos convidados, né? Os jovens vão louvar lá. Então, irmãos, estava tendo aniversário lá na 3 da Ceilândia. E aí, eu estava ali meio triste, estava meio para baixo. Aí eu estava sentado na cadeira, com os braços e os pés cruzados. Os braços e as pernas, desse jeito eu estava assim. Estava desse jeito assim, irmãos. E não estava nem percebendo, estava lá. Aí o pessoal dando glória e o grupo de louvor louvando lá. E foi o irmão que pegou a oportunidade, corinho de fogo, e irmão já dando glória, outros já falando em línguas, e aquele avivamento, e eu pensando assim, eu falei com Deus, aí eu falei, Deus, tira essa secura de dentro de mim. Deus, meu coração está seco, meu coração está duro. Ô Senhor, me dê um avivamento, Senhor. Ô Senhor, me transforma aqui nessa noite. Tira essa secura, essa frieza de dentro de mim. Falei com Deus. Aí sabe o que o Espírito Santo falou comigo, irmãos? O Espírito Santo falou, olha só como você está. Repare bem como você está. Aí eu fui olhar, irmãos, eu estava de jeito. Estava de jeito. Aí o Espírito Santo falou, olha, sabe o que é isso aí? Você está acorrentado no mundo espiritual. Você está acorrentado espiritualmente. Irmãos, eu me arrepiei. Me arrepiei. Deus, ele me fez enxergar que eu estava acorrentado. Estava preso. E estava mesmo. Até o nosso corpo fica tenso. Você sabia disso? Quando você não relaxa, seu corpo fica tenso. Você começa a sentir mais dores ainda no seu corpo. Aí sabe o que aconteceu, irmãos? Quando Deus fez isso, eu me arrepiei e já senti a presença de Deus. Sabe quando Deus fala contigo, você sabe que é Deus? Aí eu levantei. Eu falei, eita Deus, é mesmo, eu estava acorrentado. Comecei a dar glória, irmãos. Levantei minha mão, comecei a dar glória a Deus. Quando vi que não, comecei a chorar. Comecei a me avivar e comecei a chorar. Irmãos, senti uma coisa que há muito tempo eu não tinha sentido. Eu creio que foi assim a presença de Deus da maneira mais forte que eu senti. Foi esse dia. Sabe quando você se arrepia da cabeça aos pés? Começa aquele arrepio assim. E no tempo eu rapava a minha cabeça. No tempo eu rapava a minha cabeça, irmão. Não tinha nem cabelo. Rapaz, isso aqui é a presença do Espírito Santo. Nem cabelo eu tenho para arrepiar. Todo arrepiado. Mas aí, irmãos, ó, comecei ali a me avivar, comecei a dar glória a Deus. Quando viu que não, eu estava chorando, mas era de alegria. Chorando, mas era da presença de Deus. Quando eu saí do culto dando glória ao Senhor, irmãos. Então, às vezes, nos falta isso. Dar glória ao Senhor, não se conformar com as doenças. A Bíblia fala, em tudo dê graças. Não é por tudo, é em tudo. Ninguém vai agradecer por um filho estar nas drogas, né? Mas não é por tudo, mas é em tudo. Por que em tudo? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, irmãos. Então, nessa noite, nós descobrimos quem nós somos e para que somos. Por que que Deus nos salvou? Por que que Deus nos libertou? Por que que Deus nos chamou? Nos chamou para uma grande obra.
ganhe vidas na sua casa, ganhe vidas na sua família, ganhe vidas no seu trabalho, porque Deus, Ele é contigo, e só quem crê, aplauda o nome do Senhor nessa noite, irmãos. Aplaude e glorifica, porque Deus, Ele é fiel na minha e na sua vida, irmãos. Agradeço a Deus, por essa palavra dessa noite e a presença de cada irmão aqui.